a exibição dos extratos bancários na execução e a questão do sigilo dos dados bancários do executado. Seja muito bem-vindo para mais uma lição prática jurídica do dia. Hoje é a nossa lição de número 108 de um total de 365. Diariamente neste canal você me acompanha e já sabe que eu trago durante todo o ano de 2023 uma lição prática jurídica voltada a obter sucesso na defesa do executado ou estratégias processuais para vencer o processo de conhecimento. E hoje vamos falar um tema muito caro à ação de execução. Vamos falar sobre medidas executivas atípicas e a quebra do sigilo bancário, a exibição dos extratos das contas correntes, contas de cartão de crédito que o executado mantém com instituições financeiras. Quando o exequente faz esse pedido ao juiz da execução para que seja exibido os extratos bancários, isso viola o sigilo dos dados, a proteção constitucional relacionada a um direito fundamental do executado e, portanto, deve ser vedado, proibido no processo de execução? É isso que vamos analisar a partir de agora. Vamos falar sobre esse tema, a adoção de medidas executivas atípicas na execução autônoma por título extrajudicial ou numa execução fundamentada numa sentença, cumprimento de sentença. Bom, o artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil autorizou que o juiz exerça como um dos seus poderes para fazer cumprir uma ordem judicial através de uma liminar ou até mesmo de uma decisão definitiva, determinar para cumprimento dessa ordem judicial medidas que sejam indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, que são, no caso concreto, necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Bom, o Supremo Tribunal Federal recentemente, numa ação direta de inconstitucionalidade, reconheceu que esse artigo 139, inciso 4, é constitucional. O juiz tem o poder de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para assegurar o cumprimento de uma ordem judicial. Bom, diante disso, há toda uma construção doutrinária pós-Código de Processo Civil de 2015, no sentido de considerar que essas medidas concedidas pelo juiz possam também ser aplicadas no processo de execução, por título extra ou judicial. Ou seja, é certo, é possível que o juiz imponha uma medida executiva atípica para que o executado cumpra a prestação que está representada no título. Quanto a isso, nós não temos dúvidas. O STJ já reconheceu isso também em várias situações. É claro que o STJ impõe limites para que isso aconteça. E os limites seriam esgotar as tentativas de penhora tradicionais, portanto, ato executivo do processo de execução. Mais que isso, além de ser uma medida subsidiária, as medidas executivas atípicas, elas devem ser úteis para forçar, coagir, impor ao executado o cumprimento da obrigação. E também não pode violar um direito fundamental do executado, não pode violar um direito fundamental em relação a quem tem que cumprir a prestação, quem tem que cumprir a ordem determinada pelo juiz. Muito comum o pedido para apreensão de passaporte, suspensão de CNH, cancelamento de cartão de crédito, proibição de frequentar determinados lugares. Todas essas medidas são medidas executivas atípicas impostas como uma medida indutiva, uma medida coercitiva, uma medida que vai forçar o executado a cumprir a sua obrigação
dependendo sempre aí do caso concreto do cumprimento de todos esses requisitos. Mas a questão que surge, eu quero analisar agora com vocês, é em relação à possibilidade de uma medida executiva atípica que seria determinar a quebra do sigilo bancário para que os extratos de movimentação financeira do executado, conta corrente, conta poupança, sejam exibidos, até mesmo o próprio extrato do cartão de crédito. Mas essa medida, ela seria uma medida possível numa ação de execução? Bom, o STJ, no julgado, do recurso especial 1.951.176 da terceira turma, reconheceu que a medida drástica da quebra do sigilo bancário só se revela possível quando for destinada a salvaguardar, a proteger o interesse público. A quebra do sigilo bancário não é plausível para a satisfação de um direito patrimonial do exequente, um direito patrimonial disponível de caráter eminentemente privado, como é o pagamento de uma dívida. Temos, portanto, já reconhecido pelo STJ, relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, que quanto à quebra do sigilo bancário, não é possível a adoção de medidas executivas atípicas na ação de execução que determine isso. E por quê? Porque, nesse caso concreto, os dados bancários, os dados que vão revelar a movimentação financeira do executado são protegidos constitucionalmente. E só pode ser afastada essa proteção constitucional quando for em benefício do interesse público, nos casos previstos na lei. É uma proteção constitucional considerada como um direito fundamental ao sigilo de dados de qualquer cidadão. Todos nós, cidadãos, temos uma proteção constitucional, um direito fundamental de inviolabilidade dos nossos sigilos de dados. E entre essa proteção de sigilo de dados, claro, estão inseridos aqui os nossos dados bancários, movimentação bancária. Isso só poderia ser excepcionado quando a lei autoriza. Temos, inclusive, uma lei que regulamenta isso, a Lei Complementar número 105 de 2001. E essa lei trata do sigilo das operações das instituições financeiras. E a lei prevê que essa inviolabilidade do sigilo de dados só pode ser afastada excepcionalmente em 3 situações: para apuração de um ilícito criminal, para apurar determinadas infrações administrativas ou para condutas, para apurar condutas que ensejam a abertura ou instrução de um procedimento administrativo fiscal. Logo, fora dessas hipóteses previstas pela Lei Complementar número 105/2001, haverá uma violação do sigilo fiscal. E isso, inclusive, pode ser considerado um crime nos termos do artigo 10 dessa mesma lei, quando isso não for respeitado. Então, o julgado do STJ é no sentido de impossibilidade de determinar que o próprio executado ou até mesmo o juiz, se valendo, dos sistemas de buscas que o Poder Judiciário mantém em convênio, como, por exemplo, o Cisbajude, que o próprio juiz autorize a flexibilização, dessa inviolabilidade do sigilo fiscal e exiba esses dados numa ação de execução entre particulares, porque aqui o interesse salvaguardado seria o interesse particular do credor, do exequente. E o interesse particular do credor, do exequente, não pode prevalecer sobre o direito fundamental do executado de ter preservados os seus dados bancários. Então, como aqui não há uma violação ao interesse público, o que fundamentaria a quebra,
dessa inviolabilidade nos casos previstos na Lei Complementar número 105 de 2001, como não se encaixa nessas situações de interesse público, aqui seria vedado, seria proibido numa ação de execução entre particulares, a exibição dos extratos de movimentação da conta corrente, da conta poupança ou até mesmo a exibição dos extratos do cartão de crédito. É isso. Esse é o entendimento do STJ quanto a esse tema, nesse julgado mencionado. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima lição prática jurídica.